Senhor Jesus, amém. Que bom rever os irmãos depois deste período de descanso, de recesso, de férias. Bom estar de volta com a igreja, bom estar novamente entre os irmãos. E durante o mês de janeiro nós estivemos fora, algumas vezes participando do culto, não é? Graças a Deus pela tecnologia aí da internet que nos possibilita a oportunidade de estar no meio da igreja. E é interessante ver alguns irmãos no meio. Acho que tem que abaixar um pouquinho aqui o retorno, viu, querido? A igreja, poder rever os irmãos. Normalmente as cenas apontam sempre aqui para o palco, para quem está aqui à frente. Uma outra vez as câmeras passam aí pelo meio do caminho, a gente pode ver um ou outro. Um estava dormindo, outro mascando chicletes, não é? Essas coisas assim que você tem que tomar bastante cuidado, porque você está sentado aí, tem uma câmera em cima de você, não é? Mas é muito bom, irmãos, graças a Deus pela oportunidade. Descansar é bom, rever a família, tudo tão importante para nós que vivemos longe dos nossos pais e temos a oportunidade de estar com eles, isso para nós é uma grande bênção. Nossos pais estão envelhecendo, não é? E a gente sempre olha para eles com muito carinho, com muito amor, com muita saudade, e a oportunidade de estar junto com eles é sempre muito especial para nós. Quero agradecer aos irmãos que oraram por nós, manifestações de carinho, mensagens que recebemos de muitos irmãos da igreja, falando deste período, deste tempo, nos parabenizando também pelo aniversário meu, de Cléo, isso tudo que aconteceu. Tudo muito especial para nós, é muito bom fazer parte desta família e muito bom estar de volta e recomeçar este ano para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Eu estive pensando, irmãos, um pouco sobre esta questão do recomeço. Estava lendo durante as férias o livro de Romanos, e Paulo fala um pouco sobre isso, toca um pouco neste assunto lá. Isso me chamou a atenção porque o povo de Deus no Antigo Testamento, antes do advento da graça, antes da vinda de Jesus, o povo tinha uma perspectiva muito interessante que difere da nossa cultura. Eles sabiam pelas experiências vividas que a vida é cíclica e é feita de altos e baixos. Eles sabiam disso. Você pode notar nas poesias, nos salmos, nos escritos proféticos, em tudo aquilo que acontecia, mesmo nos livros históricos, essa consciência sempre presente, sempre permeando a mente dos israelitas, de que haveriam bons momentos, momentos em que eles estariam nos montes, mas de que haveriam também momentos difíceis, e eles passariam por vales difíceis. Davi chama isso de vale da sombra e da morte. E eles diziam: o Senhor vai estar conosco. Se as coisas estão muito bem, a perspectiva é de que elas se tornem ruins. E se elas estão muito ruins, a perspectiva é que elas se tornem boas. Há um processo cíclico nessa questão das experiências que vivemos. E eles tinham uma perspectiva melhor do que a nossa. Eu creio que nós estamos vivendo momentos muito complicados na vida da igreja, momento de um falso positivismo, onde o tempo todo as pessoas estão prometendo um céu aqui na terra, quando na verdade isso não vai acontecer. Quando Paulo escreve a carta de Filipenses, e eu quero me deter neste livro hoje pela manhã, no capítulo 1 de Filipenses, quando Paulo passou por aquela cidade, Paulo foi afrontado, Paulo foi desafiado, foi preso, por haver pregado o evangelho, por haver convertido uma moça que era adivinha, preso injustamente, açoitado. Paulo tinha uma perspectiva em mente muito interessante, ele tinha essa clareza da vida como um momento difícil e dos momentos difíceis como possibilidades e oportunidades e o caminho dos momentos mais fáceis e da direção de Deus, da graça de Deus, através de algumas vitórias. Então acompanhem comigo, qual é a postura que Paulo assume aí no capítulo 1, a partir do verso 12, eu vou ler do verso 12 até o verso 26, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso 26. Paulo diz assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram
contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. De ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Jesus, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo necessário, por amor de vós, ficar, permanecer, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida até vós. Até aqui o texto. Note que Paulo tem uma perspectiva do futuro. Ele estava vendo, essa carta é uma das cartas da prisão. Quando Paulo escreve Filipenses, ele está preso injustamente. E Paulo não se desespera por isso. Parece que Paulo definitivamente tirou da mente dele aquele pensamento tão perigoso que às vezes eu vejo na mente de muitas pessoas, aquela ideia de que quando elas são testadas, quando são provadas, quando enfrentam lutas, quando enfrentam oposições, quando enfrentam injustiças, é porque Deus abandonou. E acredite, eu tenho visto muitos cristãos entrarem em pânico, em desespero, e dizerem: Deus me abandonou, quando estão passando por esses momentos de vale, que são normais, que são naturais. Paulo não se desespera, ele diz: eu estou tranquilo, está sendo duro, estou debaixo de quarentena, de açoites, de sofrimento, de jugo, de calabouços úmidos, sujos, mas Deus está aqui comigo e eu não perdi a minha fé. Eu continuo confiando no Senhor, eu continuo certo de que Ele tem um plano para mim. E mais ainda, às vezes eu vejo pessoas que passam por lutas, e então por causa das lutas elas dizem assim: eu quero ir embora desse mundo e quero estar com Jesus. Eu acho que você deve ser uma dessas pessoas. Um dia na sua vida você disse assim: eu não aguento mais esse mundo cheio de lutas, de provas, de dificuldades, de medos, de violência. Como eu queria que Jesus voltasse. Você já disse isso? Quem já disse isso? Levante a mão, deixa eu ver. Que bom que Jesus voltasse logo, não é? Mas Paulo tem uma perspectiva interessante na mente. Ele diz assim: olha, estar com Jesus seria muito melhor, seria infinitamente melhor. Mas Deus ainda não completou o plano dele na minha vida, no propósito dele para estar vivendo neste mundo. Eu ainda tenho pessoas que vão ser edificadas,
Eu ainda tenho pessoas que vão conhecer a graça de Jesus através da minha vida. Então eu sinto o impulso de ir para o meu lar, de estar com Cristo, mas ao mesmo tempo, eu quero ficar, eu quero permanecer, e de posse dessa consciência de que devo permanecer aqui, eu vou ser um instrumento para a glória de Deus onde eu estou plantado, eu vou ser usado por Deus, Deus vai usar a minha vida, eu ainda tenho uma história para ser escrita aqui. É um vale difícil, é um momento de tormento, é um momento de prisão, de injustiça, mas eu não perdi a minha fé, eu estou confiante de que é um vale, e daqui um pouco Deus me tira desse vale, Ele me coloca num monte, e eu vou expressar a sua glória, depois eu vou passar por outro vale, depois por outro monte, e assim vai continuar até o momento em que Ele decida tirar a minha própria vida. E dentro desta consciência, Paulo diz, eu vou ter uma nova ida até vocês, eu vou recomeçar um trabalho entre vocês, eu vou recomeçar um ministério entre vocês. É interessante quando a gente finda um ano e inicia um novo ano, estamos falando de um recomeço, recomeçar é uma dádiva de Deus para nós, todos nós precisamos e iremos recomeçar. As pequenas pausas, às vezes servem para nos desafiar, nos testar, nos provar, outras vezes servem para nos descansar, e elas nos ajudam a refletir com muito mais precisão, com muito mais propriedade sobre a nossa própria vida. Eu creio realmente que todos nós precisamos refletir mais sobre o que é a nossa vida, o que é a nossa história, para não corrermos o risco de cristalizar a nossa mente e de agir por impulso, de viver aquela vida mecânica, que você faz as coisas sem questionar por que você faz o que faz, por que você canta o que canta, por que você vem a um templo, por que você vive a vida cristã, por que você está trabalhando, onde está trabalhando, por que essas coisas acontecem. Eu creio que nós precisamos refletir sobre a nossa própria história, também, para que nós não venhamos a estagnar, a ficar cristalizados pela força do contexto ao redor de nós, e isso tire de nós, não só a nossa paz interior, mas também a capacidade de enxergar as novas possibilidades de Deus, as oportunidades de Deus, que Ele coloca diante da nossa vida, diante dos nossos olhos. Todas as pessoas recebem oportunidades de Deus, todas, sem exceção. O problema é que às vezes nós estamos tão agitados, tão tomados pela ânsia de administrar o presente, que nós não enxergamos as possibilidades que Deus está colocando diante de nós. Eu e Cléo, nós estamos vivendo um novo momento da nossa história, uma nova etapa das nossas vidas. Alguns aqui já passaram por isso e outros ainda vão passar. É interessante que quando a gente compartilha essa experiência com aqueles que já passaram, eles dizem, fique tranquilo, você vai vencer. E quando aqueles que têm filhos mais novos nos procuram, eles falam, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Estamos experimentando aquele momento do ninho vazio, de ver os nossos filhos criando as suas próprias asas, seguindo aí o seu rumo. Isso gera um misto no nosso coração de nostalgia, porque lembramos deles o tempo todo, mas também de alegria, porque cumprimos uma fase, uma etapa da nossa vida, e por que não dizer pela nossa própria fraqueza, de temor em relação ao futuro deles. Fica aquela inquietação no nosso coração. Mas os nossos filhos não são nossos, eles pertencem a Deus, eles foram consagrados a Deus, e eu estou convicto, irmãos, de que assim como Deus dirigiu a minha vida e a vida de Cléo, de uma maneira tão específica, Ele vai continuar dirigindo a vida dos nossos filhos também, Ele vai continuar abençoando a vida deles, Ele vai continuar fazendo com que a palavra que foi plantada no coração deles frutifique e eles vivam para a glória do Senhor. São etapas diferentes que nós vamos passando, e agora a gente tem que recomeçar.
Eu vou ter mais tempo para namorar a Cleo agora. E a gente fica aqui pensando, poxa, como é que vai ser essa nova etapa? O que é que vai acontecer nesse novo momento? É um recomeço, é um novo momento. A gente passa de um ano para outro, a gente sai por um período de férias, mas depois a gente precisa retornar. E acredite, os recomeços nem sempre são fáceis, mas nós lançamos mãos à obra. Nós vamos dar todo o fôlego que nós temos e vamos trabalhar com toda a fidelidade a Deus, dando uma resposta a Ele diante dos desafios que Ele tem colocado sobre nós e sobre a vida da nossa igreja. Eu creio que este ano será um ano de muitas bênçãos, será um ano de muitas mudanças, de muito trabalho para Deus. O Senhor tem confiado a nós a responsabilidade de cuidar de vidas. Irmãos, mais do que administrar qualquer coisa, Deus tem colocado vidas para nós cuidarmos. E nós não queremos decepcionar o Senhor e nem as pessoas que Ele tem colocado nas nossas mãos. No entanto, recomeçar não é algo tão simples assim. Sabe por quê? Porque quando você usa o verbo recomeçar, você sabe que você está reafirmando que já houve um começo. Se é um recomeço, então já houve um começo. E às vezes, o que mais nos assombra foram as experiências vividas no começo. O que mais deixa temor diante do recomeço é saber que este começo pode ter nos trazido muitas experiências difíceis, que o começo pode ter nos trazido decepções, e recomeçar pode inspirar em nós o medo, porque já conhecemos o caminho, já experimentamos isso antes, já tivemos acertos, mas já erramos também, já nos decepcionamos, já fracassamos. Tem época em que tudo o que nós fazemos dá certo, mas existem outros períodos em que as coisas dão errado. Isso é cíclico. Pare para refletir um pouco e você vai perceber. Eu creio, irmãos, que esse evangelho progressista que tem sido pregado tão fortemente, eu me assusto todas as vezes que eu vou a São Paulo e vejo o número de igrejas e de gente pregando por todos os lados, e eu olho e vejo tanta palavra sem consistência. O tempo todo as pessoas firmadas num positivismo falso. Não é isso que eu vejo quando estudo as Escrituras. A Bíblia é muito clara de mostrar para nós histórias e mais histórias e experiências de pessoas que serviram a Deus, que foram fiéis a Deus, mas que se decepcionaram muito neste mundo, que enfrentaram duras provações. Por quê que teria que ser diferente na nossa geração? Por que que nos nossos anos nós viveremos uma experiência diferente do que os autores bíblicos viveram? Se eles foram tão fiéis a Deus, por que ousaríamos desafiar a palavra de Jesus, quando Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições? Por quê? Não vai ser diferente, não vai ser diferente. Nós somos cidadãos do céu, irmãos. Não somos apenas meros cidadãos humanos. Paulo diz nesta carta de Filipenses, capítulo 3, verso 20, o seguinte: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos cidadãos dos céus e não da terra. O nosso descanso não é aqui. Por mais que nós trabalhemos aqui neste mundo para ter uma vida equilibrada, tranquila, confortável, eu estou convicto de que as coisas não vão ser assim. Por mais que tudo esteja bem, haverá um momento em que enfrentaremos nossas provas, nossas lutas, e que desejaremos retornar ao nosso lar celestial.
Por isso Paulo escreve esse texto aqui da prisão com tanta tranquilidade na sua alma, sendo açoitado, escreve com tanta propriedade, com tanta convicção, porque a base é clara. Eu não vivo neste mundo para alcançar vitórias aqui, eu vivo neste mundo para que Jesus Cristo seja o meu alvo. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, e as perdas são lucros, e as lutas vão ser lucro, e as provações serão lucro, porque eu não estou aqui nesta vida objetivando ter tudo organizado ao redor de mim. Não vai ser assim. Terei épocas boas e terei épocas ruins, mas Paulo tem essa tranquilidade no coração, porque o seu grande objetivo de vida é viver para Cristo Jesus, não é outra coisa. Ele não quer mais nada. Paulo tem consciência de que ele é um instrumento nas mãos de Deus, e que a sua vida será útil, os seus dons serão úteis ao ministério sagrado. Mais do que resolver seus problemas, está claro para Paulo: eu estou aqui neste mundo para ser um instrumento da glória de Deus. Meu alvo é Jesus, o meu alvo é Cristo. Isso está claro para ele, e eu creio que isso deva ficar claro também para cada um de nós. E aí, queridos irmãos, se nós aqui estamos, vamos viver para Cristo Jesus, vamos trabalhar para a glória de Deus, vamos nos realizar em Cristo Jesus. O que é que pode realizar uma pessoa? É o trabalho dela? Eu sou um profissional plenamente realizado. Eu não ouço isso hoje. É num casamento? Eu me casei, o meu marido me faz totalmente feliz. Santa criatura ingênua. Isso não existe. Nós estamos aqui, irmãos, para nos realizarmos em Cristo Jesus. Fora de Jesus não existe realização plena, absoluta, vida perfeita, casamento perfeito, filhos perfeitos, emprego perfeito, cidade perfeita, igreja perfeita. Não existe. Isso é utopia pura. Se temos um objetivo de vida que vai nos trazer realização, é fazer de Cristo o nosso alvo. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então pronto, nós estamos aqui, vamos trabalhar para Ele, vamos nos realizar nele, vamos dar o melhor que temos para Ele, vamos assumir com responsabilidade os desafios que Ele tem confiado às nossas mãos. Vamos trabalhar com muita responsabilidade enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém mais pode trabalhar, disse Jesus. Vamos administrar o trabalho de Deus com muito temor, com muita sabedoria e com muita alegria também. Eu olho para esse ano 2015 e vejo perspectivas interessantes de Deus para a vida da nossa igreja. Algumas coisas que estão e que virão acontecer, por exemplo, nós estamos administrando o retorno da ABM para perto de nós. Se você não sabe disso, a nossa igreja começou a cuidar de umas crianças há 13 anos atrás. E isso não nasceu do nada. Isso não nasceu meramente de uma visão pessoal minha ou de qualquer outro líder da igreja. Nós temos que ter algum outro projeto social aqui, qualquer coisa, não. Nós havíamos formado um trabalho aqui no meio de uma comunidade próxima a nós, e evangelizando aquelas pessoas, nós começamos a perceber as necessidades, como aquelas crianças viviam uma vida complicada, difícil, e nós começamos a nos perguntar o que é que nós podemos fazer para melhorar a vida dessas crianças e, consecutivamente, das suas famílias. Então nós trouxemos essas crianças para cá, inicialmente 20 crianças, um ano depois 40 crianças, um ano depois fomos para 80 crianças, e assim fomos aumentando o número de crianças, e procurando cuidar delas com pré-escola, com alimentação, com cuidados de saúde, com educação, mas também alcançando as suas famílias.
E essas crianças viviam aqui, e era interessante aquele período, porque a gente entrava e saía, isso acontecia comigo, isso acontecia com muitos líderes da igreja, nós passávamos do portão para dentro e encontrávamos as crianças, e elas vinham na nossa direção, e quantas vezes eu via as crianças chamando membros da igreja pelos seus nomes, tio fulano, tia fulana, e eles corriam na direção de nós, e se penduravam em nós. Quantas vezes eu entrei portão adentro e quase não conseguia chegar do lado de cá de tanta criança pendurada. Isso sempre foi muito gostoso e muito marcante, e eu percebia que havia um relacionamento intenso, e a igreja enxergava essas crianças, e quando você enxerga, você também ama, e você também percebe as necessidades. Mas quando a gente começou a construção desse prédio aqui ao lado, nós tivemos que tirar as crianças daqui, porque a própria prefeitura exigiu isso de nós. E alugamos um imóvel, e esse imóvel ficou relativamente distante de nós. E eu percebi que houve uma desconexão. A igreja não sabe mais quem são as crianças. E aquelas crianças passaram e vieram outras. E essas outras que vieram não têm a mínima ideia dessa convivência íntima com a igreja. Elas não nos percebem mais. E não nos enxergam mais. E então, às vezes em que eu fui lá, eu chegava, e mesmo sendo pastor da igreja, as crianças olhavam para mim, e elas não sabiam quem eu era. O interessante é que quando a gente se desconecta delas, a gente se desconecta também das suas famílias. E se a gente se desconecta das suas famílias, nós não podemos ser instrumentos de Deus para ajudar essas famílias. Porque não sentiremos no nosso coração a necessidade, não sofreremos as dores dessas crianças. E aí agora Deus nos deu a oportunidade de entregar aquele imóvel e de alugar um imóvel aqui ao lado, 4 imóveis acima do nosso, e com isso, irmãos, eu creio que este ano começará um ano diferente para todas as nossas crianças, porque nós as teremos perto de nós, e se trazemos essas crianças para perto de nós, então nós nos obrigamos a ter um contato mais próximo com essas crianças, com os jovens, com os adolescentes e consecutivamente com as suas famílias também. Eu espero novamente rever aquelas cenas de ver membros da igreja envolvidos no meio dessas crianças. Sabe por quê? Porque eu tenho muita convicção de que Deus não nos plantou à toa aqui no Imbuí. Nós não estamos aqui no Imbuí, nesse lugar, porque é um lugar chique, próximo à Paralela. Nós estamos aqui porque nós estamos perto de famílias carentes, e Deus quer usar a nossa vida para abençoar a vida deles. Você crê nisso? Você acredita que Deus pode usar a nossa vida para isso? Pois é o que vai acontecer. Eu tenho plena convicção disso. É um novo momento. Outra coisa interessante que está acontecendo este ano, nós estamos abrigando aqui em nossa igreja o Seminário Batista, Teológico Batista do Nordeste, na sua seção de Salvador. É muito interessante isso, porque o seminário veio parar aqui dentro da IBAN, estão usando o nosso prédio aqui durante a semana, e nós vamos ter que nos acostumar com isso, chegar aqui durante a semana e a casa não é só mais nossa. Abrimos as portas para o seminário, agasalhamos o seminário aqui dentro, e vamos ter pessoas de fora estudando aqui durante a semana, se preparando ou para o ministério, ou aqueles que querem conhecer melhor a teologia bíblica. Aliás, eu creio, irmãos, que a vinda do seminário para cá abre uma grande oportunidade para aqueles membros da nossa igreja que querem crescer mais no conhecimento da palavra de Deus, que querem ter a oportunidade de crescer no conhecimento teológico, doutrinário, de estudarem teologia. Que grande bênção! De virem na sua própria igreja, se matricular aqui numa faculdade e poder então fazer o seminário. As aulas inclusive já iniciaram, sexta-feira passada aconteceu a aula magna. É um novo momento que nós estamos vivendo. São oportunidades que Deus está colocando diante de nós. Estamos aí com o nosso calendário de atividades para esse ano, já sendo formatado, com várias programações que objetivam aí o crescimento de todos, a edificação da igreja, a expansão do reino de Deus. Continuamos trabalhando com várias atividades da igreja, para que todos os membros dessa igreja, atenção, você que é membro ou quer ser membro dessa igreja, todos os membros da igreja alcancem um propósito, um objetivo, que nós dividimos em 5 elementos fundamentais. Nós queremos que todos sejam instrumentos de Deus para que outros conheçam o Evangelho, e queremos que 5 elementos estejam presentes na vida de todos. O primeiro deles é a salvação. Repita comigo. Salvação. E aí 2 perguntas têm que ser feitas. Primeiro, você tem certeza da sua salvação?
Você está convicto de que você é uma pessoa salva pelo Evangelho de Jesus? Essa é a primeira pergunta. Você ainda duvida? Se você fechar os seus olhos hoje, você vai acordar na presença de Deus, na glória celestial, ou você não sabe o que vai acontecer? A segunda pergunta relacionada à salvação é: você está comprometido com a salvação dos outros? Esse é um passo importante, fundamental, para a maturidade e o crescimento espiritual, compromisso com a salvação. Segundo lugar, o compromisso com o crescimento espiritual. Compromisso de um movimento constante de crescimento na sua vida. Você não está num processo de estagnação. Eu olho às vezes, irmãos, e eu vejo cristãos que no passado foram vibrantes, amaram ao Senhor, estavam totalmente envolvidos, engajados no reino de Deus, mas com o passar do tempo, com as suas aflições, com as suas lutas, com os seus problemas diários, com as suas pressões, com as tarefas, abdicaram disso, se tornaram pessoas mornas, pessoas que não vão para lado nenhum, estagnadas, pessoas que não crescem mais. O crescimento espiritual vem através do estudo, da exploração das Escrituras Sagradas. Daí a grande importância da escola bíblica dominical, dos temas que são estudados na escola, dos estudos feitos em grupos, dos grupos pequenos, onde as pessoas estão juntas ao redor da Bíblia, balizando a sua experiência pessoal, com base nas Escrituras. Qual é o primeiro item? Qual é o segundo? Crescimento. Vamos lá, primeiro? Salvação. Segundo? O terceiro é comunhão. O terceiro é a conexão de um cristão com outro cristão. Não há maturidade espiritual sem essa conexão. Não há como ser maduro espiritualmente, viver isolado da igreja de Jesus, do corpo de Cristo. Então a comunhão é necessária. E no processo de comunhão, nós estamos sendo moldados e trabalhados em humildade. Porque no processo de comunhão, você se sujeita aos outros. Cumprimos os mandamentos de mutualidade, estamos uns sujeitos aos outros, mentoreamos uns aos outros, pastoreamos uns aos outros, cuidamos da vida espiritual uns dos outros. Ninguém está sozinho, ninguém está isolado, ninguém vive a sua vida sem dar satisfação para ninguém. Isso não existe para cristãos maduros. Cristãos maduros prestam conta da sua vida, cristãos maduros compartilham suas experiências, cristãos maduros pedem ajuda, cristãos maduros ajudam os outros, eles vivem em comunhão. Qual é o primeiro elemento? Qual é o segundo? Qual é o terceiro? O quarto elemento é o serviço cristão. É o serviço. Porque se Deus nos deu dons espirituais, eu particularmente creio que cada um de nós tem 2 ou 3 dons, de todos os descritos no Novo Testamento. Você tem esses dons, ou 2 ou 3 dons. Todos nós temos um dom primário, que é aquilo que mais se destaca no nosso coração, mas temos outros dons secundários também. E esses dons nos são dados por Deus para serem investidos no seu reino. Por isso, todo cristão tem que ter algum trabalho que ele faz voluntariamente para Deus. Algo em que ele dá o seu coração, que ele faz com esmero, com responsabilidade, com fidelidade, que cumpre escalas, que assume todos os compromissos deste trabalho, como algo feito para Deus. Um trabalho que não recebe recompensas humanas, um trabalho que não é feito para que as gratificações sejam entregues, não, para que a pessoa seja elogiada, seja colocada num pedestal, nunca, jamais. Por isso Paulo diz: meus irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre presentes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o trabalho não é vão. Seja evangelização, seja o cuidar de pessoas, seja o serviço manual feito dentro de uma igreja, seja qualquer outra área, como você vê uma igreja dessa, com várias frentes de trabalho, várias frentes de ministério, tantas e tantas pessoas envolvidas, voluntariamente.
É de se esperar que todo crente possa estar servindo a Deus. Qual é a primeira palavra, irmãos? O primeiro elemento? Qual é o segundo? Qual é o terceiro? Qual é o quarto? Serviço. O quinto é a mordomia cristã. É a capacidade que um cristão tem de investir os seus recursos, seu tempo, as suas habilidades no reino de Deus. Dizer assim: eu amo a igreja do Senhor, e porque eu amo a igreja do Senhor, estou pronto a sustentar também a igreja do Senhor, para que ela cresça ainda mais, para que ela avance ainda mais, para que o ministério dessa igreja não tenha limites. Tudo o que acontece dentro da igreja tem um custo, tem um preço, e nós assumimos isso, com amor e com fidelidade, porque sabemos que os recursos que nós temos vieram de Deus como provisão de Deus. Então não temos medo de investir isso no reino de Deus, porque não vai nos faltar, Deus vai abençoar a nossa vida. Qual é o primeiro elemento? Qual é o segundo? Terceiro? Quarto? E quinto? Isso. Nós queremos que todos os cristãos estejam totalmente tomados com esses elementos na sua vida. Todos estejam vivendo essa mesma história, estejam comprometidos com a salvação, estejam crescendo, estejam vivendo em comunhão, estejam colocando seus dons a serviço do reino e sejam bons mordomos dos recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Quanto ao ensino das Escrituras, irmãos, lembre-se, 2015 não vai ser diferente dos outros anos. Esta igreja tem sido conhecida como uma igreja séria no estudo da palavra. Lembre-se que o estudo da Bíblia é a base de todas as coisas. Sem a solidez das Escrituras, não existe igreja, não existe ministério, não existe cristianismo, não existe nada. Nós iniciaremos o ano, agora a partir do início do mês de março, estudando na escola bíblica o que as Escrituras têm a nos dizer sobre famílias equilibradas. Desde o ano passado, nós temos uma equipe debruçada sobre este tema, uma equipe que está escrevendo as lições, uma equipe que está preparando todo o material, uma equipe que está equipando os professores para nós trabalharmos este tema. Nós entendemos que as famílias, a minha família e a sua família, as nossas famílias, precisam ser protegidas do escandaloso ataque ético, moral, social e espiritual que tem destruído tantas das nossas famílias, e nós seríamos ingênuos se nós disséssemos ou acreditássemos que as famílias cristãs não estão susceptíveis a esses ataques do inferno. É bárbaro, irmãos, o que chega a acontecer, bárbaro, desses ataques terríveis sobre os princípios que regem uma família equilibrada, se chama Big Brother Brasil. É um dos ataques mais insidiosos sobre a moral. Se você quiser fazer um bem à sua casa, à sua família, fique longe desse programa insidioso. Eu sei que eu estou sendo filmado aqui, irmãos. E o que eu estou falando aqui está sendo levado a público. Mas essa rede de televisão tem trabalhado de uma forma bárbara, exaltando a infidelidade, exaltando o homossexualismo o tempo todo, fazendo uma apologia a toda sorte de erros que se pode cometer para destruir famílias. Os programas, as novelas, os filmes, permeados de sensualidade, desprezam o pecado. Como o Asaf diz no Salmo 73, essa e outras redes de televisão levantam o punho para o céu e dizem: Deus não existe. Sem medo, desafiam a nossa fé. Nós vamos estudar esse tema, porque esse é um tema que me preocupa, irmãos. Eu vejo tantas famílias vitimadas por esses ataques do inferno, jovens acreditando nesta vida mágica proposta,
que é tudo normal, que se pode fazer tudo. Hoje à noite eu quero falar um pouco sobre isso. Deus colocou uma palavra no meu coração sobre posicionamento. Eu quero falar sobre isso hoje à noite. Sobre essa postura que muitos têm assumido de ficarem divididos, achando que podem fazer qualquer coisa, sem perceber que por trás disso há toda uma articulação, uma arquitetação do mal, para destruir casas inteiras. A única forma de você vencer essa tempestade junto com a sua família é através do estudo sério e comprometido das Escrituras Sagradas. A base de sustentação, a rocha firme, é a palavra de Deus. É o estudo sério, sistemático, comprometido da palavra de Deus. Agora ouça, às vezes a oposição começa de dentro. Eu já ouvi muitos cristãos maduros dizerem assim: ah, pastor, de novo, esse assunto é matéria dada, eu já sei tudo sobre isso. Então, se você pensa assim, primeiro, eu não creio que seja assim, porque por mais que você ache que você já aprendeu, ainda há muito, e muito, e muito o que se explorar, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de ensino de Deus para nós. O que um texto bíblico diz hoje para você, amanhã, esse mesmo texto vai mexer com outra área da vida, da sua vida, da sua história. É algo inesgotável. O problema não são as Escrituras, o problema somos nós. Eclesiastes capítulo 4, verso 13, diz assim: é melhor o jovem pobre, que vive na sua integridade, do que um rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Pense numa pessoa que envelheceu e não aprende mais. Pense numa pessoa que tem 30 e poucos anos de idade e acha que não tem mais o que aprender, que já conhece tudo, que já sabe tudo. Você não sabe. Segundo, se você acha que sabe tanto, por que você não está ensinando? Por que você não está ajudando outros? Há uma carência enorme no meio da igreja do Senhor, de professores, de mestres da palavra, de gente que estuda as Escrituras, cuja vida espiritual seja arraigada nelas. Eu não estou falando de gente que ensina só como se fosse uma matéria, como tantas outras, mas alguém que olha para as Escrituras, que traz as Escrituras para dentro do seu coração, e que depois tira do seu coração e entrega para outras pessoas. Esse é o ensino eficiente das Escrituras. É quando aquilo que você ensina se incorpora a você, faz parte da sua experiência, da sua história, e então você transmite com toda a autoridade da parte de Deus para outras pessoas. A igreja precisa disso. Cristãos que já se dizem maduros deveriam estar ensinando as Escrituras Sagradas. Ouça o que eu vou lhe dizer, presta atenção. Quem se diz maduro, mas não discipula ninguém, não ensina ninguém, não evangeliza ninguém, não ajuda ninguém a crescer, ou está iludido acerca de si mesmo, ou é um impostor. Isso não existe. Se você conhece as Escrituras, você sabe que pesa sobre você o compromisso. Paulo diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Há uma consciência clara num cristão maduro da responsabilidade do compromisso que ele tem de estar ajudando os outros. Então nós vamos estar estudando. Eu espero, irmãos, que logo que começar as aulas de EBD, haja uma fila imensa e você seja o primeiro a colocar o seu nome lá. Quer dizer, eu estou dentro. Quer ver outra? Ainda pensando nessa questão da base que as Escrituras nos fornecem para viver no meio desse mundo aqui tão complexo, tão difícil, nós vamos iniciar o ano às quintas-feiras estudando a carta de Tiago. Esta é uma das cartas mais extraordinárias do Novo Testamento e a sua estrutura é fortemente arraigada no Sermão da Montanha. Então Tiago tira diretamente das palavras de Jesus e nos oferece um ensino, oferece muita clareza e a oportunidade de viver a ética cristã. Como é que nós podemos ser cristãos em dias tão complexos como os nossos? Tiago responde isso.
E eu vou estar nas próximas quintas-feiras explorando com a igreja esta carta de Tiago, esta magnífica porção da palavra de Deus entre os irmãos. É tempo, irmãos, de nós nos debruçarmos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, se não houver intencionalmente um trabalho sério da igreja na direção de ensinar as escrituras, os crentes vão se acomodando, e a Bíblia vai se tornando aquele elemento meio místico lá em casa, meio amuleto, que fica jogado em cima de uma prateleira a semana toda, com o qual nós não temos nenhum tipo de relação, a não ser no domingo, quando pegamos para trazer para dentro da igreja. Só isso. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que a palavra de Deus seja um dos grandes objetivos da sua vida. Se você vive para Cristo, se o seu viver é Cristo, não tem como viver em Cristo e viver distanciado da palavra de Deus. Então, meus irmãos, vem aí todo o nosso trabalho para esse ano. Vem aí as programações dos ministérios, vem aí os retiros, vem aí os encontros, logo logo daremos reinício, recomeço dos nossos grupos pequenos, queremos que todas as pessoas estejam dentro deles, enfim, que todo o trabalho de Deus esteja aí permeado pela presença, pelo cuidado, pela oração, pela participação de todos os irmãos. E eu oro para que este ano seja um ano de grande impacto de Deus na sua vida. Um grande impacto de Deus na sua história, na sua casa, todos os membros desta igreja, que o Senhor, o nosso Deus, ao olhar para nós, Ele nos encontre fiéis, nos encontre firmados na rocha, nos encontre amando e arraigados nas Escrituras, amando também uns aos outros e oferecendo as nossas vidas no altar de Deus todos os dias, sendo sal e luz neste mundo, sendo esperança para uma geração que não sabe mais para onde ir. Eu oro a Deus, irmãos, para que esse ano de 2015 a sua vida seja um grande exemplo a ser seguido moralmente no meio deste mundo. Que as pessoas olhem para você e digam: eu quero viver como você, eu quero conhecer o seu Deus, porque você vive uma experiência genuína com Deus na sua vida, na sua experiência e na sua história. Eu quero conhecer o seu Deus. Eu oro ao Senhor para que este ano seja um ano de grande impacto sobre o coração de cada um de nós, e que sobre todas as coisas Deus nos encontre neste ano com corações mais consagrados, mais quebrantados, mais humildes, mais sedentos de que Ele derrame de nós a sua chuva, que nós estejamos cobertos pela graça do Senhor Jesus, vivendo plenamente no poder do Espírito Santo de Deus. Abaixe sua cabeça. Eu queria que a equipe de louvor viesse aqui à frente. Ore nesse instante, coloque o seu coração diante de Deus. A equipe vai cantar um cântico que fala sobre recomeço. Eu pedi a eles que cantassem esta música, porque a letra dela é muito interessante e falou muito ao meu coração. Eu creio que também irá falar ao seu coração. Pense sobre isso, pense na oportunidade de recomeçar este momento da sua história e da sua vida. Queria que os pastores viessem aqui, os líderes, nós vamos participar da ceia do Senhor, e eu queria que você viesse aqui à frente, você que é um líder, para nos ajudar. Enquanto isso, eu queria que você que está sentado pensasse na ceia do Senhor como uma oportunidade de recomeço, como uma oportunidade de reconsagração. Olhe para a ceia do Senhor e pense: Senhor, este é um momento em que eu estou reafirmando a minha fé. Senhor, este é um momento em que eu estou dizendo novamente: eu creio no Senhor. Eu creio no Teu Evangelho, eu creio na Tua graça, eu creio no Teu poder, eu creio na transformação que o Senhor pode gerar na minha história, na minha vida. Olhe para o Senhor e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Há coisas na minha vida que estão fora do eixo, e eu quero agora que o Senhor traga restauração à minha alma, restauração ao meu coração. Se for necessário haver cura dentro de você, que haja cura da paz de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Se você sente que a sua fé tem esfriado, se você sente que a sua fé está doente, ore ao Senhor agora e peça: Senhor, cura minha fé hoje em nome de Jesus. Que esse momento de participação da ceia seja um reencontro da minha alma com o que aconteceu ali no Calvário. Que aquele momento tão sublime, tão especial de Cristo, dando a sua vida no altar, entregando o seu coração, entregando-se a si mesmo, sofrendo a dor, derramando o seu sangue, carregando sobre si o peso de todos os nossos pecados, que nós possamos nesse momento, irmãos, nos envergonhar disso. Sabe por quê? Porque a culpa é minha e é sua. Nós somos culpados pela morte de Jesus, eu e você.
Foi por minha causa e por sua causa que Jesus morreu. Eu não tenho mais que carregar pecados sobre os meus ombros. Eu não tenho mais que servir ao pecado, sendo escravo dele, porque eu morri para o pecado em Cristo Jesus. Você morreu para o pecado em Cristo Jesus. Essa consciência tem que estar clara dentro de nós. Enquanto a equipe estiver cantando, ouça essa música e faça dela uma oração, reconsagrando a sua vida, sua experiência e sua história ao Senhor. Tá difícil manter o caminho, tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis que me laçam em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Pai, tá difícil manter o caminho, andando em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Emoções descalçam os meus pés, roubando em meio a cordéis que me laçam em minhas fraquezas. Eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda neste instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Consagre ao Senhor seu coração nesse momento. A ceia do Senhor tem que ser vivida com muita consciência por cristãos.
A ceia é servida para os crentes em Cristo Jesus, para aqueles que se comprometeram com o Evangelho de Jesus, obedecendo a Cristo, quando Ele diz que todos devem ser batizados em o nome de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A ceia é um momento de quebrantamento na alma dos cristãos, é um momento em que os cristãos reafirmam a sua fé, mas é também um momento de análise pessoal. Não somos escravos do pecado, mas às vezes nós nos sujeitamos ao pecado. A ceia, portanto, é um momento de arrependimento, de quebrantamento do coração, de exame pessoal, de cada um olhar para dentro de si, da sua alma, do seu coração. Você quer fazer uma pergunta para você? Há bondade no seu coração? Há uma bondade crescente dentro de você? Com sua família, com pessoas de fora? Há verdade dentro de você? Há amor crescente? Olhe para dentro do seu coração nesse momento. Se há alguma coisa a ser confessada diante de Deus, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Olhe para dentro do seu coração. Diga para Deus: Deus, esse é um momento tão sublime, Senhor, tão sagrado, tão importante, do qual eu quero participar com muita consciência, com muita convicção. Não é uma brincadeira, não é um mero programa. A ceia deve nos levar ao choro, ao quebrantamento, à humildade diante de Cristo, aos pés da cruz. É a ceia do Senhor, instituída por Jesus, que lembra o seu corpo, que lembra o seu sangue derramado na cruz do Calvário, que nos limpa, que nos lava de todo pecado. Você pode sair desse lugar hoje plenamente perdoado por Jesus, plenamente perdoado. Então confesse a Deus os seus pecados, trate a sua alma diante do Senhor, deixe o Senhor tratar o seu coração, e então participe da mesa do Senhor. Os irmãos que são crentes em Cristo Jesus, que foram batizados, que estão vivendo em comunhão com Deus, com sua igreja, permanecerão de pé até receberem o primeiro elemento da ceia do Senhor, que é o pão. E depois de receber, irão se assentar e aguardar para que todos possamos participar juntos e comer juntos e participar desta mesa do Senhor.